Um jovem demônio foi enviado à Terra com a missão de encontrar alguém carismático bastante para levá-lo ao inferno, pois eles estavam perdendo a motivação para lutar na guerra contra os anjos. Quando ele encontrou a pessoa perfeita, ele descobre da pior maneira que ela na verdade era sua inimiga mortal, um anjo, e acabou sendo feito de escravo dela, tendo que ajudá-la a caçar outros de sua espécie. Mas o melhor ainda está por vir quando esses dois começam a ter sentimentos um pelo outro, mesmo estando completamente fora dos seus planos isso ter acontecido. Hoje vamos acompanhar a parte 1 do anime Orokana Tenshi wa Akumato Odoru. Lembrando que o nome do anime sempre está na descrição do vídeo também. Em um dia comum escolar, um novo aluno iria ser transferido, e finalmente o jovem protagonista foi apresentado para sua nova turma, e ele tentou usar um truque para conseguir a afeição das pessoas ali, o que aparentemente tinha funcionado bem, mas o professor acabou estragando o disfarce do jovem Akutsu acidentalmente, e no instante em que ele foi sentar, passou do lado de uma garota quase que angelical, sentindo algo por ela na mesma hora. O pior é que ele até imaginou ela sendo sua namorada, então sinal de que a situação pro lado dele ficou bem complicada mesmo. Esse jovem sempre se declarava para ela, e um outro chamado Tanigawa aparece, revelando o nome do gado que era Hirota, e sempre se declarava para essa bela dama. O nome da bela donzela em si era Amane Lily, e ela era quase como se fosse um anjo ali naquela escola, e era justamente o que o protagonista buscava. Akutsu acabou esbarrando com ela do lado de fora, e ao se cumprimentarem, ele percebeu que algo aconteceu com a manga da blusa dela, e a mesma o chamou para tomar um chá depois disso. Ambos os dois moravam sozinhos, e ao atravessarem a rua, ela acabou quase sendo atropelada, se não fosse pelo protagonista que se jogou na frente para salvá-la, revelando assim sua forma de demônio para ela. Ao saírem dali, era a vez dela cuidar dele, e ela perguntou o que ele era de verdade, e se ele por acaso não era um humano, e ele achou melhor mostrar para ela quem ele era de verdade, ou seja, um demônio. O mundo onde ele vivia estava em perigo, já que os companheiros dele viviam perdendo tempo por aí em vez de lutar na guerra, e ele foi encarregado de encontrar alguém carismático bastante para poder ajudá-lo a motivar seus compatriotas. A escolhida foi ela, e ela fez um drama inicialmente antes de responder ao pedido dele, mas quando ela mostrou seu verdadeiro lado prendendo nosso protagonista com suas correntes, a situação mudou bastante. Ela na verdade era uma serva dos céus, ou seja, um anjo, o pior inimigo dos demônios, e ela revelou que ele era o segundo demônio que tinha encontrado naquele dia. Ao dizer que ela tinha humilhado bastante um dos compatriotas dele, ele resolveu se levantar para lutar, indo para cima dela na mesma hora na tentativa de derrotá-la, mas digamos que ele acabou levando a pior nessa batalha e foi preso novamente. Ela até reconheceu que ele estava em um nível diferente dos outros demônios, e quando estava prestes a ser apagado da história, ela disse que não iria exorcizá-lo, mas iria obrigá-lo a colaborar com ela no trabalho dela. Ela até mesmo o chantageou, e a intenção dela era justamente usar ele para poder encontrar outros demônios, e apesar de ele ter dito que aceitaria, ela iria colocar essa coleira mágica nele para poder impedi-lo de fugir ou algo do tipo. Como ele tinha que caçar seus companheiros, ele se mostrou resistente no início, e só ela tinha o poder para tirar aquela coleira dele, e inclusive ela poderia fazer com que ele agisse da maneira que ela bem entendesse, tudo graças a essa tal coleira. Ela até deu uma breve demonstração para ele que ele não tinha opção a não ser obedecer a ela, caso não quisesse passar pela maior humilhação de sua vida. Em certo momento, um guarda acabou aparecendo e começou a correr atrás dos dois, e em um beco eles continuavam sua conversa, e ele deu a ideia de apenas dizer a ela quando tiver um demônio perto, já que eles conseguiam sentir a presença um do outro. Novamente o guarda apareceu e eles fugiram mais uma vez. Já em casa, ele percebeu que a coleira não estava mais em seu pescoço, mas logo ela avisou a ele pelo celular que ela ainda estava no pescoço dele, apesar de não aparecer. Na casa dela, ela dizia que finalmente tinha encontrado um valioso, e ambos tinham a mesma intenção, fazer o outro cair. Voltamos um pouco no passado do protagonista, e sua chefe dizia que devido à falta de vontade de lutar nessa guerra, ele seria enviado para a Terra para encontrar alguém que fosse bom bastante para poder motivar os demônios a lutarem contra os anjos. Dentre todos os demônios, ele seria o responsável por isso, e foi justamente ela quem tinha dado aquela peruca no início do anime, para poder conquistar os humanos. Ao assistir um programa de TV sobre romance, Akutsu apareceu no outro dia completamente diferente, e o mesmo aconteceu com Amane, ou seja, os dois tiveram a mesma ideia ao verem o programa da noite anterior. Uma luta agora iria começar entre esses dois, e ambos atualmente tinham o objetivo de fazer o outro se apaixonar, e eles ficaram fazendo joguinhos de conquista o tempo inteiro um com o outro. Esses dois lutadores representavam seus sentimentos internos, e com esse primeiro ataque a bela dama acertou um golpe em cheio em Akutsu, mas não ficaria por isso e ele resolveu dar um contra-golpe, deixando ela em maus lençóis depois desse ataque. Lily ficaria encarregada de carregar os papéis para a sala dos professores, e novamente usou de estratégias para conquistar o jovem Akutsu, pressionando o jovem. Porém a luta ainda não acabou, e ele resolveu revidar mais uma vez, chegando até mesmo a mostrar uma pequena parcela de sua
suas qualidades, deixando a jovem Lily completamente perdida agora. Os jogos de conquista continuaram no decorrer do dia, e ela decidiu finalizar isso com o próximo ataque, fingindo que caiu somente para poder dar o checkmate no nosso protagonista. Inicialmente isso estava dando muito certo, mas antes que ele fosse derrubado, o professor foi quem apareceu para impedir esse flerte. Em um local diferente dessa vez, vemos justamente Lily esperando pelo protagonista, e alguns caras apareceram para importunar ela, juntamente com Akutsu, que chegou fazendo pose de herói, mas ele acabou levando a pior nessa, e ao observar melhor a roupa que ela estava vestindo, ele ia dizer algo que não devia, fazendo com que ela o impedisse na mesma hora e ainda o repreendeu e o ameaçou de passar a maior vergonha do mundo. Havia um rumor de que as mulheres especificamente estavam sendo atacadas por alguns cães, e essa era justamente a missão deles, até que ele perguntou se ela não estava comendo demais. Ele sentiu algo bem ruim perto deles, mas na verdade era somente o jovem apaixonado pela Lily morrendo de inveja do nosso protagonista estar em um encontro justamente com a garota que ele era afim. Ele também estava saindo com outra pessoa, e inclusive apareceu logo depois, chamada Yuka, e pelo visto essas duas não se deram bem desde o início. Lily também não deixou barato, e acabou jogando na mesa as vezes em que ele se declarou para ela, e no final disso tudo ela disse que por agora era isso, e eles poderiam continuar outro dia. No dia seguinte, quem estava na sala da Lily era justamente Yuka, que usava os termos pequeninos para poder humilhar a jovem anjo. No terraço em si, Akutsu se lembrou do sonho que teve na noite passada, e seus amigos chegaram logo depois disso, e ele achou melhor dizer que estava tendo sonho com uma garota que estava perturbando suas noites de sono. Mais tarde, Lily estava sozinha em sua busca pelos demônios, e quem apareceu para atormentá-la foi justamente Yuka, que teve a ideia de elas passearem um pouco juntas. Em uma loja de roupas, ela tinha pego algo para que Lily vestisse, mas já deu para ver que ela queria apenas zombar dela, porém como sempre a jovem dama jamais deixaria as coisas por isso mesmo. A provocação continuou ao longo do dia, e Yuka deu a ideia de elas irem a um lugar para poder tirar algumas fotos, pensando em aprontar umas com ela, mas desistiu logo depois de ver a empolgação de Lily. Em um restaurante, até mesmo Yuka estava achando Lily bem fofa, e aquele dia serviu para mostrar que Lily não era a pessoa que Yuka tinha pensado também, e até mesmo a jovem dama se divertiu com sua rival, ao contrário das garotas do colégio. A bela anjo deixou claro que não sentia nada pelo cara que Yuka gostava, mas ela não saiu dali sem antes provocá-la com suas indiretas, e o protagonista apareceu pouco tempo depois para ajudá-la em sua busca pelos demônios. Dessa vez eles realmente encontraram com um, e a luta entre Lily e o demônio cachorro começou, e só pelo fato de ele ser um demônio, ela já queria apagar a existência dele da história. O lobo então achou melhor mostrar sua verdadeira forma para ela, mas digamos que ele acabou levando a pior logo em seguida devido àquela roupa depravada, sendo confortado em seguida pelo protagonista. O demônio até pensou que Akutsu era um traidor de sua espécie, e o protagonista inclusive tentou distrair eles para que eles não lutassem, mas é claro que isso não funcionou nem um pouco. Ele ainda apelou para a mesma roupa que o lobo estava usando, falando algumas frases no microfone que foram rebatidas com frases que acabavam com o psicológico dele logo em seguida. Com o tempo, o demônio de antes percebeu que Akutsu estava fazendo isso justamente para poder salvá-lo, e decidiu impedi-lo de continuar com aquele sofrimento que ele estava passando. Depois disso, o lobo disse estar apenas procurando um livro, e ele aprendeu algo sobre Spats, e dava uma silhueta mais bonita para o corpo, e por isso ele acabou atacando algumas mulheres por causa disso. Em seguida, ele foi completamente exorcizado por Lily, mas ele ainda permaneceu ali, porém em um estado de pureza. Depois disso, Akutsu perguntou o que foi isso que tinha acontecido com seu amigo demônio, e ela apenas selou os pensamentos e poderes perversos dele. Em momento nenhum da luta, ela realmente pretendia machucá-lo, e quando ele perguntou a respeito do que ela tinha humilhado antes, ele também tinha virado somente um cachorrinho, fazendo ele pensar novamente nas ações da bela anjo. Ele até pensou se somente ela era especial, e por dizer a ela que ela era gentil, mesmo conhecendo o seu lado verdadeiro, ela ficou completamente envergonhada, ao ponto de nem conseguir olhar para ele. Isso porque foi a primeira vez que alguém dizia isso para ela. Conforme ele sonhava com sua nova amada, ele acordou no pior momento e finalmente reconheceu que tinha desenvolvido sentimentos por ela. Durante a noite, sua supervisora apareceu, e a intenção dela era justamente saber se ele tinha encontrado alguém qualificado para levar ao mundo dos demônios, e ele disse que não. Para piorar, ela ainda iria passar a noite ali, mas ele não conseguiu dormir nem um pouco, e pela manhã ela deu a ideia de eles irem treinar. Porém, o treino era justamente de ele conquistar as garotas da cidade. Ele até conseguiu pegar o contato de uma das garotas fingindo ter perdido seu cachorro, e o próximo alvo dele acabou sendo justamente Yuka, e ele a levou para poder tomar alguma coisa. No instante que ela perguntou sobre Lily, ele perguntou de volta sobre o amigo dela que ela era apaixonada, inclusive dando um conselho para ela logo depois. Antes que eles fossem embora, ele pediu para que ela o acompanhasse em um passeio durante a noite, e no final desse passeio em si, ela disse que não iria contar para ninguém o que tinha acontecido naquele dia. O motivo disso era que Lily acabou ativando a magia do colar dele acidentalmente, e fez o
jovem protagonista acabar atacando o barman, passando por uma vergonha enorme em sua vida. Finalmente sua superiora o deixou em paz, mas ele já estava acabado e não via a hora de colocar em prática o que ele aprendeu com Lily. Se você está gostando dessa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!